Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Hoje de manhã eu quero tratar com os irmãos sobre um momento na vida de Jesus, um momento que foi bastante tenso, um momento que foi bastante triste, mas um momento que também tem a sua dose de alegria. É difícil misturar esses sentimentos todos numa única situação, mas nós sabemos que a nossa vida, ela é marcada por essas variações. Às vezes estamos felizes com alguma situação e num determinado momento acontece algo que muda o roteiro da coisa, e aí aquela situação que tenderia a ser uma situação de bênção, de alegria, pode se tornar uma situação de tristeza, de mágoa, até de dor. Um amigo meu indo para um treinamento, ele morava em Poços de Caldas, estava indo para Águas de Lindóia. Quem conhece o caminho sabe que a estradinha de Águas de Lindóia ela é bem cheia de curvas e às vezes até assusta um pouco, ainda mais se o percurso é à noite, né? Leila e Andréia já tiveram uma experiência de ir por aquele caminho à noite, é bem sinuoso. E esse meu amigo, assim que ele saiu de Poços de Caldas, ele tinha trocado no dia anterior um dos pneus do carro, e quando ele saiu de Poços de Caldas, na primeira curva que ele fez, a roda foi para a direita e o carro seguiu o percurso para a esquerda. A roda do carro saiu. E aí ele conseguiu controlar o carro e aí chamou o socorro, levou lá onde tinham arrumado o pneu, né? E aí foi aquele transtorno. E aí depois ele compartilhando. No primeiro momento, quando a roda, imagina a cena, né? O camarada sai para a esquerda e ele fala, rapaz, está indo um pneu para lá, né? E era o dele, né? A roda. Então, num primeiro momento, aquele sentimento de mágoa, de chateação, vai atrapalhar a minha viagem, eu tenho horário para chegar lá e tal. Mas estava do lado de casa. Estava perto do lugar que poderia consertar o carro. Então, imediatamente, aquele momento de mágoa, de tensão, de tristeza, mas teve um livramento. Teve um livramento. Um dia desse, o irmão da minha empregada, o irmão da Dida, foi assaltado no portão da minha casa. Adolescente, parou no portão, mexendo no celular, um S2, tela grande, brilhosa, e já vinha da rua mexendo, provavelmente porque alguém veio atrás. A hora que ele tocou a campainha que a Vitória viu que era ele, até ela levantar para ir na cozinha, para apertar o botão, para abrir o portão, ela ouviu o menino dizer, perdeu, Playboy, passa a tela, passa a tela. Aí ela chamou o Josué, o marido da Dília, que estava lá também. Aí eles já saíram correndo lá para o portão, mas os meninos que roubaram o celular dele já tinham ido embora. O rapazinho ficou triste e tal. E eu falei, cara, quantas notícias a gente não lê aí, que além de roubar, ainda dão um tiro, ainda batem. Matéria, coisa, compra outra. Amados, a vida da gente é marcada por estas instabilidades. Ontem, tivemos uma tarde gostosa aqui na igreja, tivemos um chá de bebê abençoado, tivemos muitos amigos do Alex e da Renata, pessoas que não são crentes,
vieram para o chá de bebê, acabaram ouvindo a mensagem do Evangelho, tivemos um momento de louvor, de adoração, de edificação, e estava tudo indo muito bem. Daí a pouco o Rubens me chama no canto: pastor, estou saindo, que, probleminha com as crianças ali e tal, um mal-estarzinho ali, precisou correr, tudo certo já, né, Rubão? Era só uma coxinha a mais, alguma coisinha que comeu, mas o Senhor poupa. Jesus, ele passa por essa situação. Em Lucas capítulo 22, eu quero começar a leitura a partir do verso 7. Diz assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai a Páscoa, para que a comamos. Queridos, a Páscoa para o judeu era uma das festas mais tops que tinha. Era o momento onde eles se lembravam da libertação do povo da escravidão do Egito, da ida da escravidão para a terra prometida. Era o momento em que eles se lembravam que aquele cordeirinho que era sacrificado naquele momento, ele representava a remissão de pecados, perdão de pecados. Então era uma festa bastante relevante para eles. E Jesus diz para Pedro e João ir preparar aquele momento de festa. Os discípulos lhe perguntam, verso 9, onde queres que a preparemos? E aí Jesus explica: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Seguiu até a casa em que ele entrar. Dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te onde é o aposento, que ele há de comer a Páscoa com os discípulos. E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo todo mobiliado. Fazei ali os preparativos. E indo, encontraram tudo como Jesus dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, colocou-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse Jesus: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Queridos, quando a gente olha essa cena, a gente vai perceber a situação complexa que essa cena traz ao nosso coração e ao coração de Jesus. Ele queria muito estar com os discípulos naquela celebração, momento de alegria. Porém, seria a última Páscoa dele com eles, naquela condição humana em que Jesus se encontrava. Momento triste. Último momento junto com o Mestre. Último momento de alegria, de comunhão, de confraternização, antes de um momento de dor. E um momento forte de dor. Isaías 53 mostra de uma forma simples o tamanho da dor que Jesus carregou nos ombros quando ele vai para a cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías diz que ele leva sobre si todas as nossas dores. Simples. Jesus carregou todas as nossas dores no momento da sua crucificação. Naquele momento, Jesus se faz pecado por nós. Aí esta dor dói em Jesus. Então, um momento de alegria por celebrar a Páscoa, um momento de alegria por estar junto com os discípulos, é também marcado por um momento tenso, triste,
porque ao sair dali, iniciaria o processo de conclusão da missão de Cristo na terra. Morrer por nossos pecados. Trocar de lugar com a gente diante de todos os pecados cometidos até então e os que viriam, porque Isaías diz que ele levou sobre si todas as nossas culpas. Ele poderia desistir, sim, poderia desistir. O lado humano de Cristo até falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. E Jesus sabia que a vontade do Pai é que o Cordeiro de Deus fosse sacrificado para tirar o pecado do mundo. Naquela cruz, de uma forma também simples, Jesus é crucificado, paga pelos nossos pecados e ao terceiro dia, glória a Deus, ele ressurge para garantir a nossa vida, para garantir a nossa vitória. As culpas impostas a nós, ele pagou naquela cruz. Por isso esse momento tenso. Por isso essa mistura de sentimentos que envolve a alegria da comunhão, mas envolve também o sentimento de que dali a pouco começaria o seu martírio, o seu sofrimento, e aquela cruz, quem deveria carregar é o Senhor. Quais lições a gente encontra nesse texto? Quando Jesus se põe à mesa, eu parei a leitura no momento em que ele diz: desejei ardentemente comer com vocês essa ceia antes que o meu sofrimento aconteça. E ali, quem está à mesa? Os seus discípulos. E quem eram os discípulos que estavam à mesa? Todos eles. Ali havia toda a equipe. Pedro, que dali a pouco, um pouquinho mais adiante, é repreendido por Jesus. Ei, Pedro, baixa a bola, daqui a pouco, antes que o galo cante, você vai me negar. E não é uma vez não, são 3. Para o judeu isso era sério, porque era uma negativíssima. Era o superlativo da negação. E Jesus fala: Pedro, você está falando que vai até a morte? Baixa a bola, antes que o galo cante, você vai me negar. E Jesus olhava para Tomé e falava, né, quando eu voltar com a minha mão furadinha lá, você vai duvidar, né, Tomé? Aí eu olhava para Judas: traíra, você daqui a pouquinho, se fosse eu dava uma bandejada na testa de um ali, mas graças a Deus que Jesus não sou eu, ele ama o pecador. E Jesus acolheu, pegou a bandeja e serviu o pão, serviu o cálice aos seus traidores. Serviu o cálice para 2 deles, que na sequência do texto, Jesus está falando de morte, da morte dele. Jesus está falando de sofrimento, sofrimento dele. Jesus está falando do momento em que a história do homem vai ter uma ruptura. Na morte de Cristo, o homem é livre do pecado. E chega 2 ali e fala: Senhor, na boa, assim, na hora da ceia, quem vai sentar assim do seu lado direito, do seu lado esquerdo, assim, que a gente queria ficar na pontinha? Coisa humana, visão pequena. Mas Jesus serviu a todos eles. Que lições isso traz ao nosso coração? Primeira lição: Jesus quer contar com aquilo que você tem para a bênção do reino. Amém? Quem era o homem do cenáculo? Não sei. Mas devia ser um cara rico, porque ele tinha uma sala muito ampla, bem mobiliada. Jesus quer contar com o que você tem
para a bênção do reino. No momento em que ele externou o desejo de ter o momento da ceia, pergunta básica, os discípulos: Senhor, aonde? Porque afinal era um grupo nômade, eles eram andarilhos no bom sentido, o discipulado acontecia pelas estradas, pelos caminhos, então eles não tinham as suas casas, não dava para ligar, fazer uma reserva no Bourbon ali em Atibaia, nós vamos usar ali o Bourbon de Atibaia para fazer a ceia. Não era bem assim que a coisa funcionava. Eles caminhavam, não tinham onde reclinar a cabeça. Mas aí entra a providência de Deus. O Senhor quer usar aquilo que você tem, aquilo que você sabe, porque quando a gente fala naquilo que você tem, a gente não deve pensar só em recursos financeiros. Porque tem coisas que você tem que não dá para mensurar financeiramente falando. A sua capacidade de ensinar, a sua capacidade de ajudar o outro, a sua capacidade de ver alguém meio tristinho, ir lá dar um abraço e aí levantar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa a superar aquele momento difícil. Isso é o que você tem. Se você tem essa capacidade de ser amável, de ser intercessor, de ser uma pessoa que vai junto, se você tem essa capacidade de sentir empatia, é sentir com, isso não tem valor, mas é algo que você tem e Jesus quer usar isso. O que você tem? Aquele homem no cenáculo, ele tinha um espaço bem joinha para a realização daquela última ceia. E quando os discípulos se aproximaram prontamente, ele mostra o lugar e os discípulos usam aquele lugar. Então essa primeira lição, já circunstancial do texto, já nos traz essa visão. O que você tem, você precisa colocar à disposição do Senhor. Um dia desse, peço licença a Andréa Moraes para citá-la. Um dia desse, o pastor Osias estava meio perdidinho ali com um projeto que ele queria estruturar direitinho. E aí, numa conversa com a Andréa falou assim: eu sei fazer isso. Mas eu sei fazer isso, a gente achou. Eu já sabia um pouco da história da Andréa. Aí o pastor Osias a chamou aqui na igreja para sentar com ele. Daí a pouco o Osias saiu meio tonto da sala assim, falou: rapaz, não estou entendendo mais nada. Ela sabe muito de projeto, está me perguntando um monte de coisa que eu nem sei responder. Eu falei: então, é para construir o projeto. Capacidade de trabalhar com a elaboração de um projeto no meio cristão, no meio evangélico, não, ela trabalha em grandes corporações. Mas usa o que sabe para abençoar o reino. Não é assim com você? A capacidade do nosso tesoureiro, um homem que trabalha numa grande empresa de auditoria, se a gente tivesse que pagar, aí eu pergunto ao Eliné, se tivéssemos que pagar essa assessoria que o Bira nos dá por amor, quanto não custaria? O que você é, o que você tem, o Senhor quer usar. Amém? E aí os discípulos chegam lá. Eles chegam lá, preparam aquele momento e se assentam à mesa. Aí temos uma segunda lição extremamente importante. Não importa o que fazem para você, ame o outro. Não importa o que fazem para você. Você é chamado para amar o próximo. Olha o naipe de gente que estava ao lado de Jesus. Agora, na boa, responda de verdade. Mas responda só sim ou não. Não olhe para o lado. Não diga...
né? Não vale, é só sim ou não. Você queria ter um amigo traíra? Tipo Judas, que beija e dá um passinho para trás porque o soldado vai pegar quem ele beijou? Você queria ter um amigo traidor assim? Você queria ter um amigo que negasse você num momento importante da sua vida? Eu me lembro de uma situação, 2 jovenzinhos andando pela rua, a polícia aborda os dois numa abordagem de rotina, um deles anda um pouquinho mais rápido e o outro é abordado. Aí o policial falou: ei, você conhece o rapaz? Não, nunca vi. E foi embora. E o outro ficou. Alguém quer o telefone para ser amigo desse cara? Porque a pessoa que nega você, você não queria ter um amigo assim, né? Você queria ter um amigo que você estivesse contando uma dor, um sofrimento, algo assim que envolvesse vida ou morte, e a pessoa dissesse: cara, daqui a pouco vai ter o almoço, posso sentar na cabeceira da mesa? Você queria ter um amigo assim? Não importa o que fazem para você, Jesus convida você nesta manhã a amá-lo a ponto de dar o seu melhor para ele. O que Jesus deu para quem o traiu, para quem o negou, para quem duvidou dele, para quem não ligou da dor dele, mas só ligou para querer aparecer? O que Jesus deu para eles? Vida. Jesus levanta o cálice e diz: esse é o meu sangue que vai ser derramado por vós. Aí o lado humano, né? Jairo, o lado humano. Esse é o meu sangue, tá vendo, Pedrão? Você vai me negar daqui a pouco? É meu sangue que eu estou dando para você e você vai me negar daqui a pouco. Não, Jesus não disse isso. Até para Judas, ele falou: aí, o que você tem que fazer, faz logo. Todo mundo achou que ele ia pagar alguma conta ali da ceia, mas o que ele tinha que fazer era ir lá no templo, receber 30 moedas para entregar a Jesus. Precisava. Todo mundo sabia quem era Jesus, mas a ganância, a falta da visão correta de quem era o Cristo, levou Judas a essa atitude. Não importa o que fazem para você, ame. Mas agora não ame da boca para fora. Aí não vale. Porque Jesus podia amá-los da boca para fora, e na hora que os soldados viessem para pegá-lo, e aí Pedro deu um passo na direção do que ele disse que faria, ir até a morte, porque na hora que a tropa de choque abordou e pegou Jesus, Pedro sacou da espada e foi para cima para valer, na boa. Atacar um soldado romano é a mesma coisa que jogar uma pedra na porta da rota. É a mesma coisa. Recentemente, há uns anos atrás, aí, teve alguém que deu um tiro no portão da rota, deu o que fazer para juntar os pedacinhos do rapaz, para pôr no saco, para levar embora. Atacar um soldado romano tinha essa conotação. E o que Jesus faz? Pedro, pera aí, ô soldado, vem cá, deixa eu colar. Porque Pedro foi para cima. Deve ter batido no capacete, a orelha ficou para fora. Eu sei que a orelha do Malco saiu e Jesus foi lá e restaurou a orelha daquele soldado e falou para Pedro: se eu quisesse, legiões de anjos me atenderiam. Já pensou que legal, olhando assim no lado de dinâmica? Aí o soldado ataca Jesus, ele grita, Haruga, aí vem um monte de soldado com espada de fogo, anjos, e começa a matar os soldados todos e tal. E aí Jesus falaria assim: aquele ali é o Judas que me traiu, corta ele também. Aquele ali vai me negar daqui a pouco, corta ele também. Aquele vai duvidar. Esse não é o Cristo que nós amamos. O Cristo que nós amamos, depois que Pedro negou, Jesus chega para ele e fala: Pedrão,
Estamos juntos. Você fez isso por engano, mas estamos juntos, você está perdoado. Tomé, quando falou, duvido, deixa eu pôr o dedo na ferida, põe. Tomé, o texto não diz que ele pôs, mas né? Jesus não tratou diferente. Jesus ama. Eu tenho amado quem pisa na bola comigo? Jesus está dizendo, ame, a ponto de dar a sua vida pelo outro. Quando nós olhamos a atitude dos discípulos, meio sem entender o que estava acontecendo, tem uma outra lição que é dura. Às vezes, nós andamos próximos de Jesus, mas não damos a devida atenção à sua palavra. Às vezes a gente se acostuma com a palavra de Deus na mão e a gente não segue, não guarda. E Deus procura de uma forma tão simples falar com a gente. Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Olha para o céu, olha para as plantas, olha para a natureza e você vai conhecer Deus. Agora, olha para a palavra dele, você vai conhecer mais profundamente. Estude a palavra dele, você vai aproveitar mais. Conheça esse Deus. Aqueles discípulos não entenderam algumas coisas. Talvez por não estarem prestando atenção enquanto estavam com Jesus. Talvez, em alguma situação, Judas estivesse brincando ali no Facebook dele enquanto andava pelos caminhos e não tenha entendido Jesus dizer que ele era o Cristo, E aí ele, distraído ali com alguma coisa, perdeu essa parte do ensinamento. Por isso fez o que fez. De repente, os discípulos ficaram distraídos com algumas outras situações e fizeram o que fizeram. Porque esses discípulos, quando Jesus foi morto e enterrado, alguns disseram, já era. E foram embora. Foram embora para casa. Aí Jesus aparece a dois deles, e aí galera, eles estão tristes por quê? Rapaz, só você não sabe? Todo mundo viu que aconteceu lá em Jerusalém, mas o que aconteceu lá, rapaz, você não sabe? Nós que esperávamos passado, que o Cristo nos libertasse passado, ele morreu, e já está 3 dias morto, já era, vamos voltar para casa. Aí Jesus falou para eles, mas não estava escrito isso? Não estava escrito lá nos profetas que ele viria, que ele sofreria, que ele morreria, mas que ressuscitaria? E aí Jesus vai mostrando na palavra. E aí quando Jesus é convidado para orar pelo alimento, aí eles reconhecem o Cristo ressurreto na frente deles. Mancada, hein? A gente achando que ele tinha morrido, ele estava aqui do meu lado. Será que às vezes a gente não está andando ao lado de Jesus sem dar a ele o controle da nossa vida? Lições simples. Ofereça a Deus o que você é, o que você tem, para que ele use do jeito que ele quiser. Ame ao próximo, independente do que o outro fizer para você. Siga o exemplo de Cristo. Ame, mas ame de verdade, não da boca para fora. E também não precisa dizer ao seu traidor, Pedro, você me nega, Pedro, você tal, e eu te amo mesmo. Não, essa parte não precisa. Só ame. Só ame. Jesus não jogou nada na cara de ninguém. Ele alertou antes, mas depois do ocorrido, ele não jogou na cara de ninguém.
Ele só amou. E enquanto discípulos que somos, vamos procurar compreender o Cristo que está ao nosso lado, para que a gente não ande simplesmente do lado dele, mas o coloque no coração. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós queremos te agradecer pela experiência que Jesus viveu ali naquele último momento da celebração da ceia, quando ela ainda era celebrada, com vistas ao que era ensinado a respeito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a partir da sua morte, aquele Cordeiro que era sacrificado perdeu o seu lugar, porque agora Cristo, o Cordeiro de Deus, seria sacrificado para tirar o pecado do mundo. Nos ajuda, ó Deus, a compreender essas lições que o texto nos mostra, que nos convidam a nos oferecer ao Senhor com aquilo que temos, com aquilo que somos. Nos ajuda, ó Deus, a amar o nosso próximo como o Senhor amou. Nos ajuda, ó Deus, a prestar mais atenção nos teus ensinos, para que não erremos como os discípulos erraram. Guarda o teu povo. Muito obrigado, Pai, por ter enviado Jesus, para que naquela cruz pagasse a nossa dívida e nos levasse de volta à presença do teu coração. Oramos assim agradecidos no nome dele, porque é por ele que nós temos acesso à tua presença. Oramos assim hoje e sempre. Amém. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu quero, agora nós vamos servir a ceia. Eu quero pedir a ajuda do Gustavo e da Dani. Quero pedir a ajuda do Júnior e da Silvana. Quero pedir a ajuda do Wilson e da Lígia. Toda vez que nós nos colocamos diante desses elementos, pão e o cálice, nós somos convidados a lembrar do sangue que Jesus verteu na cruz do nosso lugar. Nós somos convidados a pensar no corpo de Cristo que foi partido por nós naquela cruz. Você que já foi batizado, você que já está em comunhão com a igreja, e não precisa ser necessariamente desta igreja, você é convidado para participar do pão e do cálice. Se você ainda não completou o seu processo, nós queremos lhe oferecer esta fruta. E a escolha da uva, ela é proposital, porque ela é o começo do processo para se chegar ao cálice. Depois que ela é processada, ela se transforma no cálice. E para que a gente não tenha uma situação
de servir a alguns e não servir a outros, a nossa intenção é que da mesa do Senhor todos participem. Alguns comendo o pão, alguns tomando o cálice, e aqueles que ainda não completaram esse processo degustarão esta fruta. E assim nós estaremos olhando para o alto daquela cruz e recordando o grande amor que Jesus tem para com cada um de nós. E aí o desafio: ofereça o que você tem e o que você é ao Senhor Jesus. Ame o próximo como Ele te ama. E procure conhecê-lo através da palavra, para que você não tenha alguma informação distorcida sobre ele. E assim a gente segue em paz. Amém? Enquanto os elementos são entregues, ore ao Senhor, atendendo a orientação de Paulo quando diz que devemos orar e participar da ceia. Ore avaliando a sua vida e colocando-se à disposição do Mestre. De Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão, no nome forte o pão é o próprio Cristo ressurreto e nosso irmão, o Rei da terra e céus, é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão entre o povo do Senhor. Aqui neste celebrar e logo vamos nos reunir no grande encontro preparado que há de vir na glória do Senhor em todo esplendor, com vinho e
Alguém ficou sem algum dos elementos? Se não, convido você a trocar o seu cálice com a pessoa que está ao seu lado. Dividir o que temos com quem está do lado. Cure a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esses elementos que nos fazem lembrar, recordar o grande amor que o Senhor tem para com cada um de nós. Ao participarmos deste ato, queremos, ó Deus, declarar que esperamos ansiosamente a volta de Cristo, para que juntos no céu possamos tomar novamente a ceia junto com o Mestre. Receba a nossa oração, a nossa gratidão e nos ajuda a dedicar o que temos e o que somos, a amar ao próximo como o Senhor amou e a conhecê-lo mais profundamente através da Tua palavra. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Coma e beba, em nome do Senhor. Eu agradeço aos meus auxiliares e quero convidar a igreja a se colocar de pé e ao centro. Mas para cá, para a gente ficar no centro. É bonita essa imagem, né? Queridos, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida. Que o amor de Cristo seja percebido e sentido através de quem está aí do seu lado. E que as consolações, que muitas vezes são tão necessárias, vindas pelo Espírito Santo, que cheguem ao seu coração, também pela instrumentalidade de quem está pertinho de você. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Abrace seu irmão. Ao toque do sinal, vá para a sua aula para conhecer Jesus de perto.